Você, sim você que está aí, seja bem-vindo a mais um episódio do Pricing Cast. Pricing Cast. Hoje, novamente, com a minha querida Ana Efigênia. Ô, meu querido, é um prazerzaço estar aqui com você dividindo essa bancada. Dupla recorrente, mas sempre eficiente. E estamos aqui hoje com um convidado que a gente precisou fazer um reforço na cadeira, tamanho peso que esse cara tem, né? Peso não físico, mas um peso de responsabilidade, de conhecimento, uma das grandes cabeças pensantes de pricing nesse país, que se eu fosse você, parava agora, dá um stop, vai lá, pega papel e caneta e volta, porque vai ser mais um episódio épico. E, além de ser uma pessoa extremamente competente no que faz, é uma pessoa carismática, sabe aquele tipo que a gente gosta, empática, que tem leveza, né, para trabalhar, tem leveza no tema. Gente, hoje o papo vai ser uma mistura de peso pesado com leveza. Então, olha a responsa desse bate-papo, então não perde não. E a gente vai falar com quem então, Wilson? Vou só fazer um introito do rapaz. Sim. Né? Ele trabalhou como empreendedor e como executivo. Olha só. Alpargatas, Johnson & Johnson, Medtronic, Abbott, que foi onde eu conheci ele, e hoje está levando a sua experiência, conhecimentos e habilidades para o PL. Administrador, pós-graduado em gestão empresarial, um cara muito gente boa, senhor Marcos Scali. Uhul! Uma salva de palmas! Pessoal, muito obrigado aí pelas palavras. Primeiro, agradecimento enorme estar aqui com vocês, uma honra gigante. E segundo, parabéns por essa maravilhosa iniciativa que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Isso aqui é simplesmente sensacional. Aprendo a cada capítulo ainda mais. Então, Você é um querido. muito bom, parabéns mesmo. Agora vamos nós aqui hoje aprender com você, né? A primeira pergunta que a gente faz é aquela básica, porque ninguém na nossa geração falou, eu vou ser pricer quando eu crescer, né? Exato. A gente cai em pricing. Então, em que momento o vampiro de pricing foi lá e te mordeu para trazer você para o nosso lado? Olha, eu sou extremamente grato a uma pessoa que eu não esqueço o nome por isso. Chama Sabrina Gama. Sabrina Gama. Uma headhunter na época da Michael Page. Olha só. Eu trabalhava na Alpargatas, tinha uma oportunidade na Suzano. Ela viu meu perfil e me chamou para uma conversa. Essa conversa durou quase que 2h30. Depois de 2h30 de papo, ela olhou para mim e falou assim, eu acho que você tem a cara da Johnson & Johnson. Você se incomoda se eu... Eu falei, não, de jeito nenhum. Pode encaminhar. E na minha cabeça, na época era Johnson Baby, ó que legal, e não sei o que não. Vamos lá, vamos embora. E depois de um longo processo de 5 meses, estou eu lá na Johnson & Johnson, na parte de Medical Device, começando com pricing. Caramba. Então, assim, eu caí graças a ela. Minha carreira foi completamente diferente de muitos, porque eu comecei como empreendedor. Como bom engenheiro, fui para o mercado financeiro. E o fato de lidar com números e o contexto foi o que mais chamou atenção. E por isso que... E aí, estou lá desde 2005. Então, minha carreira de pricing, posso dizer que começou aí. E desde então, não largo desse osso. Você é um jurássico, né? Porque Ele é um jurássico. Porque a gente enquadra os jurássicos no 20 Up, né? Então, assim, você já merece a camiseta do Jurassic Price. Eu pode quero. crer, pode crer. Tá guardadinha pra Pô, você. eu acho que eu cometi um erro. Eu falei que você era administrador na introdução, né? Na Isso. realidade, você é engenheiro civil. Engenheiro civil, exatamente. E a gente está comentando justamente em off, né? Que a quantidade de engenheiros que tem em pricing, né? E é um negócio muito interessante isso, né? E na tua cabeça, você é engenheiro, né? Engenheiro civil ainda. Como que foi essa transição dos seus skills de engenharia para você atuar em pricing, que tem um viés comercial e econômico muito forte? Eu acho que uma das grandes vantagens do engenheiro civil, sem puxar a sardinha para o nosso lado, é que a gente, diferente das outras engenharias, olha o todo. Então eu olho engenharia elétrica, eu vejo engenharia hidráulica, topografia. Então, como o engenheiro civil é responsável por uma obra, e ele tem que ir do começo ao fim, a gente tem uma gama de conhecimento e aprende a olhar o todo. Então isso ajuda demais na questão da gente trazer essa visão para entender o todo quando a gente está falando numa questão de negócio. E como eu mudei
a história da maioria, eu comecei como empreendedor, eu tenho um viés de negócio muito forte. Ok. Eu fiz uma faculdade para ser dono de construtora, não para ser empregado. Depois de muitas indas e vindas e aprendizados, aos 30 eu brinco que eu comecei a trabalhar numa carreira de executivo. Não, enquanto empreendedor, acho que você fazia de tudo menos cuidar de obra, né? Exato, mas eu cuidava um pouquinho. Pouquinho. Porque eu comecei como todo bom engenheiro, abrindo um escritório operando bolsa de valores. Olha. Então, na época era chamado RGA, que é o famoso assistente hoje. Só que nas horas vagas, eu atuava como engenheiro, então eu construía casas para vender. Então eu tocava a minha obra. Então ali tinha um mix de projeto de 2 negócios que eu fazia dinheiro com o mercado financeiro para subsidiar o meu sonho de montar uma construtora. E aí ia construindo casas para vender e tendo os aprendizados do dia a dia como ser empreendedor no Brasil. Quem colocava o preço na casa? Eu. Tá vendo? Já trabalhava com pricing desde essa época, então. Exato. E depois de muito tempo eu me liguei que eu tive a primeira grande lição de preço, volume e expectativa. Opa, Uau, conta pra nós. Porque eu fiquei 8 anos dentro desse mercado financeiro com o meu escritório. E na época, existia muita intenção da Bolsa de popularizar ou trazer pessoas físicas para poder fazer negócio, investimento, né? Hoje a gente fala que no Brasil tem por volta de 5, 6, 7 milhões operando a Bolsa. É uma ínfima parte perto do que você compara com os Estados Unidos. Sim. Na minha época não devia ter nem 1 milhão. E o que eles fizeram? Tiveram a grande sacada de o custo de operar era alto. Então vamos abaixar o preço, porque o custo de operar baixo, vamos trazer gente. O que aconteceu? Nada. O que aconteceu? Houve a necessidade de consolidação do setor, fecharam-se corretoras, fecharam-se escritórios. Então, se você pegar um período de talvez de 2002 a 2012, que depois a gente começa a falar de XP, Benchimol, né, e toda essa volta numa economia mais estável, com um modelo de negócio completamente diferente do que era o meu, né? Assim, foi quase que uma terra arrasada. Então você fazia um negócio onde você ganhava R$200, de repente virou 20. E o volume? Nossa. Não veio. Não Então não sustenta, sustenta. E foi nesse momento, Marcos, que você decidiu falar, poxa, vou agora, acho que já deu, né, de me aventurar, ou de, não aventurar, né, porque parece que aventura dá aquele sentido de tô naquele, de mudar realmente, dar esse clique e sair, poxa, deixa eu mudar de empreendedor, né, para trabalhar numa corporação aí, numa empresa. Sim. Foi nesse momento que você falou, pô, deixa eu ir pro mercado corporativo. Exatamente. Aconteceu por um momento seu, né? Ou foi uma coincidência que te convidaram? Como é que foi a Não, transição? foi um momento meu. Eu tenho, e foi um grande aprendizado a cada 10 anos dar uma parada e dar uma olhada e refletir sobre aonde estou, para onde quero ir, o que eu preciso fazer. E eu sempre fui um cara que sempre teve o objetivo de ter família, né? E aí eu brincava que um ano eu fazia a farra do guardanapo lá em Paris e no outro eu comia salsicha com cachorro quente. Como é que eu posso ter uma vida dessa com a família? Não pode. Eu consigo conviver isso super bem, mas o meu objetivo maior era a família. Então precisava ter algo Estável. mais estável. Então foi onde eu comecei a identificar oportunidades. E aí eu estava na praia, passando um Réveillon, com salsicha, um ano difícil, e li um artigo da Você S.A. sobre inteligência de mercado. Eu falei, tá aqui é meu shift. Então a primeira coisa que eu tentei fazer e consegui foi fazer uma mudança, que eu fui para a inteligência de mercado dentro da Alpargatas. Trazer toda a habilidade e conhecimento que eu tive no mercado financeiro, de olhar e analisar preço, comportamento de preço, contexto de negócio, para ajudar uma companhia. Então, foi muito grato por uma pessoa que era a Flávia Rodrigues, amiga da minha irmã, que me abriu as portas. Tinha um maluco chamado José Antônio Ramos Prior, um carioca, que me entrevistou por 5 minutos, me chamou de mãe de Ná, e eu achei que tinha sido a pior coisa. Puta, não deu nada, mas né? são as melhores entrevistas. Às 3 horas da tarde ele tinha me ligado e falado assim, ó, já combinei teu salário, botei R$500 a mais, não negocia, tá? Porque já tá no Já teto. tá no talo. no talo e te espero na quinta-feira. Amei. Eu falei, nossa, mas quinta eu não consigo, então sexta. Eu falei, não, na segunda, deixa eu me organizar. Pô, tá foda, né? Mas tá bom, vai.
Deu uma valorizada no passe, né? Falou, não, só posso na segunda. Já que eu não posso mexer no salário que você já combinou, pô, me dá 2 dias pra me organizar. Não, eu morava no interior, tava ficando em Campinas e tinha que vir pra São Paulo. Então não é assim. Realmente. Eu tinha que organizar muita coisa, não tinha nem lugar pra ficar em São Paulo. Fiquei 3 dias de fretado, aí eu falei, não, preciso arrumar um lugar em São Paulo. Não, dá não. Dá não. Só o tempo que você perdia, né? Exato. Também. 4 horas por dia. Nossa. Dá não. E aí, inteligência de mercado, você caiu lá na Alpargatas, desafios já. E inteligência além do preço, né? A gente fala que está contido ali na inteligência. Claro que depois ele se destaca, né? E se transforma numa disciplina aí standalone. Mas dentro de inteligência ali, como é que você operava essa parte de preço? Eu dava todo o suporte para a área de compras. Então eu fazia todo o mapeamento e entendimento de como estavam o comportamento das matérias-primas e como isso conversava com o plano de negócio da empresa do ano. Era um olhar mais preço de compra, assim. Exato. Então eu comecei olhando o preço de compra. Que legal. E eu ajudava os compradores. Falava, cara, pode apertar, aperta mais um pouco, isso aí vai cair. Pode apertar. Ou, não aperta muito não, porque senão vai espanar e não vamos ter problema. Por quê? A primeira regra é fornecimento, não é preço. Então eu preciso ter a garantia de um fornecimento, porque o prejuízo seria muito maior do que comprar errado, em termos de preço. Então depois a gente olhava em si a condição comercial. Então eu só dava uma ajuda ali para trazer contexto, e um grande trabalho foi, a gente tinha um grande fornecedor de borracha sintética, que era para fazer as Havaianas, e borracha sintética é um mercado extremamente... não sei se monopolizado vai ser a palavra correta, mas é uma indústria estratégica e você não tem 500 empresas fazendo isso. É uma indústria peculiar. E aí o que acontecia? As negociações eram extremamente personalizadas. Você não gosta de mim, você está querendo acabar comigo e não sei o quê. Acho que a gente não vive isso no price, né? Não, isso não acontece. Mas o meu trabalho foi começar a dar um olhar de forma mais técnica, trazendo contexto de negócio, trazendo análises gráficas, que era experiência do trader lá atrás. Olha, tá subindo por uma questão de um atentado na Nigéria. Isso não sustenta, o mercado acomoda. Dá 10 dias para a gente renegociar. Ou, aumenta agora, mas daqui 10 dias você vai baixar o preço. Então a gente começou a mudar um pouco a cara disso. Então o trabalho foi olhando o preço nesse sentido. Como que o preço está se comportando? A questão da inteligência, o conceito para mim, é como que eu interajo nesse meio. Então o que eu levava era um conceito de inteligência de como interagir nesse meio e favorecer na empresa. E é muito bacana, apesar de você estar naquela época com foco em inteligência de compras, né? Como comprar melhor, né? Hoje a gente vê, eu tenho colegas que têm cadeiras de revenue que olham, que estão muito envolvidos nesse processo inicial de uma cadeia de S&OP, olhando essa parte de fornecimento, porque é o que você falou, tem um impacto direto, né, ali no meio do caminho, que é a margem, né? Então, a inteligência de compras, dando também essas mensagens para o inteligência de mercado, vamos falar assim, né, sob uma outra ótica, mercado consumidor, mercado fornecedor, tem tudo a ver. Né? É uma conexão que deveria acontecer mais, né? Completamente de acordo. E a minha atual empresa, isso acontece diretamente. Que bacana. Né? Toda essa questão do fornecimento que acontece em outro país, que é a China e a Índia, afeta diretamente o preço de produto aqui no Brasil. E como é que isso acontece? Eu preciso entender, preciso saber qual é o delay do que acontece lá que vai me afetar aqui. E me afeta de que maneira? Quando a gente imagina a cadeia de revenue, que a gente costuma brincar que revenue é o futuro do pricing, né? Porque no fundo a gente vai acabar participando disso. Sim. Essa parte que a Ana mencionou, que você mencionou de suprimentos, é muito importante. Porque você imagina o seguinte, você imagina que num mundo inflacionário onde vivemos, né? A curva de preço ela deveria ser ascendente, né? Por quê? Porque a gente tem inflação e tudo mais, tal. Então, porém, supply é cobrado por quê? Por saving. Para comprar melhor e tudo mais. Então a curva de preço de compra deveria ser descendente. O objetivo do revenue é você deixar o jacaré sempre com a boca aberta, né? Tudo bem que o preço de compra está subindo, mas se a tua curva de preço estiver no paralelo sempre para cima, você está assegurando a margem. Eu acho que no fim do dia a missão do revenue, né, é você assegurar
essa embocadura do jacaré, vamos dizer assim, né? Exato, é exatamente isso. E em alguns momentos você tem alguns desafios. Conta aí. O ano passado foi um desafios. desafio gigante. Se for polêmico, pode falar que eu anuncio um momento polêmico. Não é polêmico. Agora você imagina tudo isso sendo quebrado. No agro, o ano passado, durante 12 meses seguidos, os preços de tudo só caíram. Desde a soja e o milho, a fertilizante para o defensivo. Nossa. E aí, eu faço uma reunião de price performance que eu tive que parar de fazer. Porque o preço ruim desse mês era o bom do mês seguinte e o espetacular do outro. Como é que eu vou cobrar meu time de vendas? Não, isso ia jogar a barra lá em cima depois pro ano seguinte, né? Exatamente. Então, você tá coberto de razão, mas aí vem um contexto, vem uma situação, um efeito rebote da pandemia, que o primeiro ano foi maravilhoso e de repente Nossa. desmonta. E aí a inteligência suporta demais o entendimento das coisas, né? E entender um pouco do negócio. Eu gosto muito do episódio o Fred fala um pouco disso, sobre a guerra entre a Esparta e Atenas. O Fred, né? E tinha sim. Milos, que era uma ilha que era aliada a Atenas, mas ela teve a percepção que a Atenas iria perder a guerra simplesmente porque Esparta era uma nação guerreira e tinha um poderio muito maior, não era nada mais que isso. Ele falou, não, eu vou me aliar com Esparta. E Atenas falou, você é minha aliada, pode continuar pagando para mim né, as taxas de tudo. E Milos falou, não vou. Atenas foi lá, invadiu e falou, você tem 24 horas para mudar a sua decisão. E ela não mudou. Atenas acabou com Milos. O que eu quero dizer com isso? Preço acaba tendo um viés muito grande de curto prazo. Sim. Então, ter o entendimento do negócio e, de repente, como pricing, olhar e falar, não, é para baixo e vamos que vamos, a única coisa que eu tentei fazer foi tentar segurar a velocidade da queda. Exatamente. Mantendo conceitos. Que conceitos? Se eu tenho um produto com base em valor, eu só preciso manter o meu conceito da base de valor. Agora, qual é o patamar? Não sei. Acho que você falou duas coisas que, putz, é muito... cara, para mim são sensacionais, assim, que é você ser pricer no momento da subida, joinha, né? Agora, você ter essa leitura e essa resiliência da velocidade da queda, porque assim, cair, vamos. Cair é a verdade, né? Em função de tudo. Não adianta a gente aqui tentar ser super-homem e ser mais realista que o rei. Vamos cair. O que vai nos diferenciar é essa velocidade. Então, eu caio numa velocidade de paraquedas ou eu caio numa velocidade de queda livre? Né? Então, e outro ponto que você falou que eu achei fantástico é a manutenção do meu fundamento, que é uma coisa que uma vez também eu escutei na Mondelez, quando eu trabalhava lá, de um diretor de trade, que falou uma coisa, ele falava assim, cara, a gente precisa voltar pro conceito. Vamos fazer o conceito bem feito, vamos esquecer todo esse floreio, vamos esquecer vamos voltar pro básico, pro arroz com feijão bem feito. O conceito tem que estar fundamentado. Se a gente não está no conceito fundamentado, e eu volto numa frase que eu escutei de um professor meu há muito tempo, que falava, na faculdade nada melhor na prática do que uma boa teoria. Marcão, professor, então essa vai para você. Marcão. De ADM, um beijo para você. Não lembro seu sobrenome, mas eu sei que você era bigodudo e brincava muito com a gente na classe. Abraço, Marcão. Abraço, Marcão. Me marcou como aluna. Então, Marcão marcou, você viu? marcou. Então isso é fantástico, né? Ter a resiliência da segurança na queda e manutenção dos fundamentos, cara. Resiliência na queda e manutenção dos fundamentos. Você acha que... a Ana fez eu pensar num negócio muito interessante, baseado num estudo que eu vi outro dia, né? Que é justamente sobre a percepção de valor, sobre conceito e tudo mais. Porque quando a gente entra numa guerra de preço, né? E a recomendação é sempre não entrar, mas enfim, a gente sabe que às vezes é O inevitável. ser humano não resiste. A coisa que a gente mais escuta é: temos que fazer o mesmo preço do concorrente. Tá? Isso pode ou não ser verdade. Por quê? Porque aí a gente precisa ver
entrando na instância de marketing de produto. A gente tem os mesmos atributos que o cara. Não, nosso produto é melhor. Aí fala, mas o desempenho do nosso produto, não, nosso produto é melhor. O cara sempre vai falar que o produto dele é melhor. Mas enfim, né? Sim. Vamos lá. Já tem que falar, né? Então, se ele fala que é melhor, por que ele não consegue defender na ponta? Né? E aí, o estudo que eu estava falando fala sobre justamente comunicação. Uhum. Como você comunica isso, não só para o cara que vai comprar, para o cara que está lá na ponta, mas também para a tua equipe comunicar esse valor para quem vai revender o teu produto. Você me fez lembrar de um livro que conecta muito com esse teu estudo. Livro, anota aí. Ó. Livro Anota, que fala muito sobre isso, e eu acho que depois vou pedir pro Marquinhos também explorar um pouco disso na carreira dele, que tem um viés bastante B2B, né, Marquinhos? Sim. Que é um livro que se chama Seu Cliente Pode Pagar Mais. Ian Brooks, um clássico. Épico. Tem muita coisa bacana e fala muito disso, de sustentação da estratégia do teu preço, do teu valor, né? A equação, né, no equilíbrio. Sob uma ótica, né, de comunicação comercial, de ferramentas comerciais, mas por que eu sugiro que leiam esse livro, né? Para justamente entender como nós, pricers, podemos enriquecer a caixinha de ferramentas do homem de vendas, Perfeito. que está ali tomando decisão, justamente para tirar o maior valor, né? Então, acho que é por aí. Eu conheço empresas que mandaram comprar esse livro e Que deram para os legal. vendedores. Que legal. Time assim, de 100, 150 pessoas, os caras compraram o livro e deram de presente. Show. Sensacional. Anota. Wilson, eu falo muito o seguinte, tem não sei se é a mesma pesquisa, mas tem uma pesquisa empírica que diz que 95% dos problemas de preço não é preço. Então, para começar o gancho, puxar um pouco do que você está trazendo. Eu já vivi isso na pele. Então, assim, primeira coisa que é o nosso papel, sempre usar a pergunta por quê. Então, acho que isso é É os 5 porquês, igual criança. Por quê? Por quê? Por quê? muito mais do que 5. Muito mais do que 5. Como é que é torture o número, ele vai confessar? Torture o número. O segundo ponto importante é o conceito básico. O valor dos nossos produtos está nos olhos dos nossos clientes. Exatamente. A forma como você vai fazer isso acontecer, cada um pode achar o seu caminho. Mas isso precisa acontecer. Então, se você não está conseguindo defender aquele preço, por quê? Onde está o problema? Eu gosto muito de falar que preço é a resultante de alguns pilares de marketing. Produto, praça, promoção, mas entendam isso como experimentação e não desconto, tá, pessoal? Por favor. E principalmente pessoas. Então, ele é a resultante disso para resumir a estratégia, tanto do portfólio quanto da empresa, num número. Então, você tem que juntar tudo isso. E, ao mesmo tempo, a execução disso se torna um sintoma de alguma coisa. Então, por que eu não defendo? Será que meu produto tem uns olhos azuis iguais ao do concorrente? De verdade, na prática? Será que ele é tão bom assim? Será que a estratégia que eu estou usando está adequada? Né? Numa experiência, a gente tinha um produto que, tecnicamente, diz que é um pouquinho mais azul o olho desse produto do que o do Christopher Lee do Superman. Valor ele tem. Só que, de repente, numa estratégia de achar que ele era tão bom, se posicionou ele com uma proposta de valor acima do líder de mercado com 30% de market share, que é um negócio gigante dentro desse segmento. Ou seja, A comunicação de valor não estava adequada. não, a estratégia estava errada. Mais que isso, né? Mais que isso. Mais profundo. A estratégia estava errada. Então, assim, primeiro, o quanto que a empresa tem de conhecimento do consumidor para depois chegar no produto. O quanto que ele enxerga o olho mais azul, né? Quanto que ele enxerga o olho mais azul. Se ele for daltônico, você não sabe se o seu já consumidor era. é daltônico. Exatamente. Então, se perdeu um ano ou mais até conseguir corrigir a rota, trazer para uma outra dimensão para falar o seguinte: eu sou um cara muito pequenininho querendo lutar com um gigante, só que tá vindo um monte de gente atrás. Então a gente teve que fazer uma correção de rota rapidamente para não perder o time de mercado e não perder talvez um dos principais lançamentos de produto da companhia na época. Imagina. Então, quando a gente olha, aonde está o problema? O problema está no fornecimento?
Está na estratégia do produto? Ou até digo mais, está na estratégia da companhia? Nossa, vai subindo cada vez mais. Está na execução? Está na execução, né? Então aí puxando o fio da meada que a gente vai achar e vai descobrir aonde que a gente pode chegar e o que pode impactar. Então você imagina numa outra experiência você conseguir mudar toda uma estratégia de uma unidade de negócio completamente em função por causa de política de preço. Boa, hein? Me fala uma coisa, quando a gente fala em inteligência de mercado e inteligência de mercado aplicada a pricing, né, que tão bem foi defendida pela Camila Pimentel, né, num episódio nosso, a gente comenta da necessidade da interdependência de informação, né? E a gente também costuma falar que o excesso de informação também pode causar uma certa confusão, para não dizer uma certa incerteza, né? Isso. Você, iniciando a tua carreira em inteligência de mercado, já tendo ocupado a cadeira de pricing e tudo mais, de uma maneira que você interage os dois, como você acha, para o nosso amigo, nossa amiga que está aqui nos vendo, né, que você pode dar a mão para a área de marketing, de inteligência de mercado, para que as áreas possam trabalhar de uma maneira construtiva, né? Todo mundo falando junto. Eu acho que isso é essencial. Antes até mesmo do que a inteligência. Minha cadeira de empreendedor como trader. Que na prática eu fui trader, especulador, investidor. Né? O que acontece? Na época eu brincava, às vezes faltam e às vezes fartam informações. Boa. O que eu preciso entender? O que está por detrás daquele número, né? Qual é o contexto? E o que eu preciso saber? Eu preciso saber tudo? Não. Eu preciso entender e saber o essencial. Eu preciso entender aonde é a causa raiz do meu problema e trazer informação para resolver aquilo que depois eu vou resolvendo toda a cadeia. Então, inteligência de mercado, sem isso não dá para fazer pricing na minha cabeça. Nas minhas experiências como Johnson, Medtronic e Abbott, eu fazia um chapéu de inteligência. Por quê? Porque não adianta dizer qual é o preço, eu não sei qual é o contexto. Perfeito. Não adianta eu discutir preço, eu não sei qual é o contexto. Então, assim, para fundamentar, dialogar com os nossos queridos amigos da área comercial, sem personificar que o Scali não quer ou não deixa, a gente tem que trazer fatos, dados. Né? Como o Fábio fala, eu gosto muito. Em Deus a gente acredita, mas me dê fatos e dados. Eu implementei uma ferramenta de captura de preço que eu falo pro comercial, se não está no meu DataGo, não existe. Sim. Pode trazer nota fiscal, pode trazer o que for. Não existe, eu não vou olhar. Tá? Então, assim, é essencial você ter inteligência do seu lado. Não tem como ser diferente. E eu acho até que é um pouco da mesma forma eles precisam de nós. Né? Então a gente estava discutindo essa semana na empresa. Qual o tamanho de mercado? Qual é o efeito do preço esse ano para o mercado? Qual a tendência? Como é que vai impactar? Todo mundo acha que o mercado vai ser 4, 5% maior. Eu falei, não. Vai ser 5% menor. Nossa, por quê? Verdades o volume está crescendo. De engolir. Verdades difíceis de engolir. Como um colega disse, uma conversa madura. Então, sincera. Tranca todo mundo na sala e vê quem sai vivo. Né? Mas o volume cresce. Só que o volume não cresce na dimensão que o preço está caindo. Então tem também, acho que essa troca que existe, que é super importante para todo mundo, que agrega. Né? É desafiador porque ao mesmo tempo que a gente tem essa missão, né, de crescer, mercado, tal. Tem a história de combinar com os russos também, né? Total. Combinar com os russos, para quem não sabe, é uma piada ao Garrincha, né? Que o técnico, depois de dar as ordens ali, ele falou, tá, mas vocês combinaram com o adversário, né? Para ver se eles vão fazer igual. Porque acho que foi o Galera, né, que mencionou no podcast dele, ele falou, tem uma figura chamada concorrente, que esse cara cisma em ficar atrapalhando a nossa estratégia. Né? E quando as áreas de inteligência de mercado, marketing e pricing trabalham juntas, você meio que tem acesso a observar o comportamento da concorrência. Né? E aí isso te ajuda talvez a você, com base nessas tendências, ter uma certa previsibilidade maior para você poder conversar com o teu time comercial, né? Porque eu acho que a nossa área talvez seja uma das únicas que não pode falar eu acho.
né? Eu tenho certeza. A gente tem que chegar sim lá ou é não. Exatamente, tem que ser preto no branco. E aí a minha pergunta, com base nessa prosopopeia toda, tal, falando de Rússia, escambau, de que maneira você conta a história para a área comercial? Papel e caneta na mão. Olha, como eu sou um cara de negócio, eu, diferente de muitos que tem um viés de marketing, ou tem um viés de finanças, ou tem um viés comercial, eu sou um cara de negócio. Qual é a história de negócio que eu vou contar para ele? Qual é a oportunidade? Quais são os riscos e os desafios? O que eu quero? Qual é a estratégia que eu tenho por detrás que eu deveria estar seguindo? Então, como é que eu ponho tudo isso numa cumbuca e levo para eles? Então, fatos, dados, tamanho da oportunidade, quais são os riscos, qual como a estratégia, que a gente executa, qual a estratégia que fundamenta tudo isso, né? Por que eu quero vender mais volume desse produto se eu estou falando que eu quero, de repente, uma margem maior? Porque às vezes existe um contexto. É o trade-off, né? É o trade-off. Por que eu vou falar para ele, eu não quero mais volume agora, eu quero margem, né? Neste outro produto. Então, acho que é levar para ele uma história para que ele entenda e fala, opa, faz sentido, estou entendendo, aqui tem oportunidade ou aqui tem um risco. Porque na vida, ou é risco ou é oportunidade. Boa. Então, ou você precisa correr para resolver algo, ou... Porque senão depois você vai... Quem não se posiciona, posicionado será. Exato. Então, ou você vai lá e fala, se eu não atuar nesse risco, vou ter um problema, depois à frente vou ter que enfrentar, ou por que eu vou perder essa oportunidade? Então, é muito nesse sentido. E isso não é só com o time comercial. Então, voltando e pegando um gancho, com inteligência, como é que a gente trabalha junto? Como é que a gente dialoga, por exemplo, com um general manager para contar para ele que a estrutura da empresa está errada? Nossa senhora. Quantas conversas difíceis dessa você teve Essa na tua então é carreira? super, Porque, Algumas. super gente, tranquila. Algumas. Por quê? Quando eu entrei num negócio de ortopedia, havia um case que foi comprado, então houve uma aquisição de 2 grandes empresas. A ideia seria fazer uma migração para venda direta, para capturar mais margem para o negócio, ou seja, na narrativa muito bonita. Porém, contudo, entretanto, quando eu cheguei na companhia, a política era uma política de Jesus Cristo. De braços abertos. Adorei! Nós atendíamos Essa vai pra caneca. Vai pra caneca. A gente atendia mais de 1.500 hospitais no Brasil. Tinha... Nem vou lembrar quantas combinações de preço. Eu brincava que dependia do dia da semana, Nossa. do clima, Nossa. se faria sol ou chuva. Meu Deus. Porque era o hospital 1 com plano de saúde, 2 por alguma questão 3. E a famosa pergunta, por quê? Ninguém respondia. Sempre foi assim. Sempre foi assim. É assim que nós fazemos, né? A estratégia da companhia que havia sido comprada era fazer uma estratégia de volume. Então, um negócio que faturava milhões, né, tinha lá um bottom line de quase 1 milhão. Nossa. O resto do dinheiro não PNL pagava. comia tudo. O resto do PNL comia tudo, né? Tinha um caso muito famoso que a gente ia até o Moarama, no Rio de Janeiro, acho que era o Moarama, não lembro o nome da cidade, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Andava 700 quilômetros com uma vanzinha, um assistente técnico para dar suporte pro médico, diversas caixas de implantes e instrumentos para fazer uma cirurgia SUS para ganhar R$700. O custo só Nossa. do motorista, do AT, das Só o caixas. transporte já matou. Gente. Né, já matou. Então, primeira coisa foi, por que eu fui para a companhia? Eu precisava de informação, que o diretor não tinha, e segundo, arrumar a política de preço. Com isso, o que a gente conseguiu entender? Que o mercado de ortopedia é um mercado concentrado e não pulverizado. Faz sentido eu ter 200 caras na rua brigando? Não faz. O que eu deveria estar brigando? Eu deveria ter um grupo menor, mais especializado, brigando por market share em 300 hospitais. E aqueles caras, o que eu faria com eles? Põe na distribuição, da qual tem um custo de serviço maior, e eu deveria aumentar o preço da distribuição, porque faz sentido ter um atendimento, porque você vai andar 700 km para fazer uma cirurgia. Mas sem contar que o teu distribuidor ele vai poder te proporcionar maior capilaridade e ele vai ter condição de preço e logística mais adequada para atender aquele mercado. Ele simplesmente é o jogo dele, né? É o jogo Exato. dele que você precisa admitir que... aí é que mora o ponto das conversas difíceis, né? Que às vezes
A empresa, vamos comprar por share e tudo mais, e vamos que vamos aqui, rolar o tá. Mas tem uma parte que você precisa sair efetivamente do corpo a corpo, né, com os 1.500 hospitais, e falar, essa cadeia eu não tenho competência para atender. Desculpa, mas a gente não tem. Não vamos ganhar dinheiro com isso. Vamos trazer parceiros que façam isso, ou simplesmente não atenderemos, porque tem gente competente no negócio que faz isso. Exato. E essa foi a conversa madura. Para reduzir uma estrutura, para mudar perfil de pessoas. Uau. Então foi um negócio... Você pode contar o que aconteceu, não? Posso. Talvez tenha sido, acho que a melhor experiência que eu tive. A companhia acabou reduzindo a força de vendas, trocaram seu perfil, a gente ajustou os parceiros, só que ainda tem uma questão que o mercado de saúde, se você vai atender um hospital, que está atendendo um plano de saúde e que atende um paciente que não pode saber de nada do que acontece por aqui. Então houve-se a tentativa da mudança, mas ela não foi. É uma mudança onde teve sucesso e aí se voltou para trás, aumentou-se a cadeia voltou-se para a cadeia de distribuição, né, para falar, olha, por enquanto eu ainda não sou um player que consigo ter eficiência. Ortopedia é um jogo de você tem que ter uma logística reversa muito grande, é um custo de servir muito grande. Então num país como o nosso, com uma cirurgia, um procedimento caro, fica complicado manter. Então deram um passo para trás. Acho que a conjuntura ainda não é favorável para se fazer o que precisaria fazer. E aí você dá para o distribuidor que tem relacionamento, conhecimento localizado, fazer o que precisava ser feito. Você sabe que essa tua fala agora também me lembrou de um outro livro. Esse eu ainda não acabei, tá, gente? Mas eu comecei, tô lendo. Você recomenda? Eu recomendo. É um livro de um indiano que chama C.K. Prahalad. Prahalad, né? Que é um livro que chama Riqueza na Base da Pirâmide, onde ele fala de acesso das companhias acessarem mercados dos pobres, né? Onde você tem trilhões em oportunidade de dinheiro, e fala muito dos países subdesenvolvidos, dos países onde essa concentração é maior, que obviamente a gente já sabe quais são, basicamente são os BRICS aí, Brasil, Índia, China, Rússia. Bangladesh, enfim, tem uma linha. E aí tem um caso lá, inclusive um dos cases sobre acesso ao mercado de base de pirâmide é no Brasil com a Casas Bahia, né? E ele conta vários cases, e um case é sobre saúde na Índia. Eu não vou lembrar exatamente detalhes, mas exatamente como uma empresa indiana teve muito sucesso, assim, sucesso em ter um custo extremamente baixo de atendimento a cirurgias oftalmológicas, no caso. A empresa se especializou em cirurgias de catarata, única e exclusivamente, faz mais de 200 mil cirurgias por ano. Nicho. E enquanto uma cirurgia de catarata nos Estados Unidos pode chegar a custar mais de $3.500, na Índia isso não passa de $200. E isso eles ganhando dinheiro. Sim. Então, obviamente que, né, você tem todo um contexto indiano aí de país de cultura, mas tirando isso, as pessoas fazem a cirurgia, são assistidas depois da cirurgia, a empresa ganha dinheiro e as pessoas saem chegando. É um custo acessível, né? E é um custo acessível, né? Você dá dignidade, né, para o teu público, porque passa até em pensar por isso, né? Eu não vou atender, no caso desse exemplo que você trouxe, eu não vou levar dignidade para o meu paciente, para o meu cliente, atendendo dessa forma. Então, é muito interessante você falou, me veio esse case, porque tem um deparo muito grande nessa especificidade de atendimento médico. E tem outro que me lembra o livro que eu li também. Mais um livro. Hoje o pessoal Não, é o livro da Riqueza da Base da Pirâmide, que é o case da Unilever com o shampoo, da dose. Da dose unitária, sensacional. O que eu acho extremamente importante, isso eu trago para minha carreira de pricing, que eu acho que é uma das coisas que ajuda demais, momento polêmica. Momento polêmica. Meu chefe falou para mim que eu sou o único cara de pricing que todo mundo gosta. Parabéns. E por quê? Porque eu acho que é uma questão de mentalidade. Da gente olhar de fora para dentro, entender qual é o problema que a gente precisa resolver e trazer a discussão madura para a mesa. Exato. Então, quando esse pessoal da Índia olhou e falou o seguinte,
como que eu atendo, o desafio não está da porta para fora, está da porta para dentro. Quando você tem empresas mais organizadas, estruturadas em outros mercados, o desafio está da porta para fora. Por quê? Porque ele não está querendo mudar o status quo, não está querendo mudar a estrutura. Não, ele vai atender... É como que eu vou fazer do jeito que eu sei para ganhar dinheiro. E outra, né, esse caso da Unilever também é muito interessante em função das doses e tudo mais, porque o que ele critica muito no livro é, cara, para de fazer de mercados maduros para trazer para cá. Perfeito. Que é exatamente isso, assim, não adapta, não tenta adaptar. Olha para o real dessa demanda e não tenta mudar o jeito que ele está consumindo. Ele vai consumir em doses, ele vai consumir, ele não tem dinheiro. Então você tem que criar uma coisa nova, uma rota nova. Então é esse ponto de olhar para dentro. Então a minha cabeça eu olho para fora, é de fora para dentro. E vamos ter as conversas maduras. Exatamente. Marquinhos, estamos chegando na reta final aqui do nosso episódio, infelizmente, porque se deixa a gente fala mesmo pra cacete. E aí a pergunta que a gente sempre faz no final é a seguinte: para esse nosso amigo, nossa amiga que está vendo aqui, se eu tivesse que falar uma coisa que ele já pudesse colocar em prática na segunda-feira, em termos de inteligência de mercado, marketing, pricing, como essas áreas trabalham juntas, qual seria a dica, olhando para a lente da verdade? Olha, a dica que eu daria para ele é que ele precisa ter realmente a escuta ativa, aberta, sem preconceito formado. Entenda o que está acontecendo e tenha uma mentalidade de solução e não de problema. Boa. E muita paciência e resiliência. Se prepare para as conversas difíceis, porque elas vão chegar. Exato. Isso aí. Muito bom, Marquinhos, te ter aqui. Pessoal, muito obrigado. Então aqui, Marquinho, sempre extremamente carinhoso, bem-vindo. E você que gostou, já sabe aquelas instruções básicas: joinha, like, clica no canal, ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente, porque a nossa comunidade de pricing só cresce, então sua ajuda é muito importante para esse conteúdo chegar para mais pessoas, beleza? Até a próxima, valeu! Até a próxima, valeu, gente! Valeu, obrigado!